orações. Vamos abrir nossas Bíblias, de novo ali em Hebreus capítulo 11. Hoje nós vamos ter um casamento maravilhoso para fazer. Eu tinha que ter catalogado quantos casamentos eu fiz. Perdi a conta agora. Mas foram muitos. E estou a fim de fazer muitos outros ainda. Hebreus 11. Quero meditar com vocês de verdade numa palavra muito forte. Não é a pregação que é muito forte, é a palavra. A palavra, quando me pediram ali qual o título, eu disse O Peregrino. E eu não vou pregar sobre o livro de John Bunyan. John Bunyan foi um mártir de Cristo. Não sei se você já leu o livro O Peregrino, é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. O livro O Peregrino, de John Bunyan. Eu recomendo que você leia ele. Relata a história de um homem chamado cristão, que é salvo, e relata através da sua história o projeto de salvação, quando ele sai da cidade que ele mora e ele vai rumo a uma cidade chamada Salvação, e ele passa pelo Vale da Sombra da Morte, ele passa por lugares que o escritor começa a fazer uma ilustração, por exemplo, uma cidade chamada Lamaçal de Pecado, uma cidade chamada Orgulho, e ele vai passando, e o peregrino se chama cristão. Então é muito tremendo esse livro, muito tremendo. Eu recomendo que você leia O Peregrino, John Bunyan. John Bunyan foi um rapaz que escreveu esse livro preso. Para quem não sabe, a título de conhecimento histórico, John Bunyan escreveu esse livro preso porque ele foi impedido de pregar a palavra de Deus. Como ele não parou de pregar, o prenderam. E quando o prenderam, ele disse: vocês podem me prender o corpo, mas não a mensagem. Então ele não podia mais falar, ele escrevia a mensagem e mandava cartas, e deu origem ao livro Peregrino. 600 anos depois, cá estou eu falando do livro Peregrino, que foi escrito em 1400 e pouco por John Bunyan, numa prisão. Que loucura. Hebreus 11, vamos falar de Abraão, capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como que em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Depois no 11 vai falar de Sara, e no 12 e no 13 diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Se lembrássemos de onde saímos, teríamos oportunidade de tornar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, que nós saímos dele e para ele voltaremos. Porque Paulo escreve aos Coríntios dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Origem, processo e propósito. Origem, processo e destino. Porque dele, por ele, para ele. Se nós pudéssemos lembrar de onde saímos, poderíamos tornar para lá. Mas agora, verso 16. Desejam uma melhor, ele está falando de pátria. Desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Gente, que palavra é essa, gente? Deus não se envergonha deles, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Mas aqui, quem conhece um pouco da Bíblia sabe que Hebreus 11 é chamado comumente de Galeria dos Heróis da Fé. A Galeria dos Heróis da Fé vai enumerar uma lista de homens que viveram pela fé. Pela fé viveram de modo que suas condutas se parecem no mínimo loucas, não convencionais, não comuns, por dizer assim.
O escritor vai chegar ao ponto de dizer que esses homens, que ele mesmo está enumerando agora, a terra não era digno deles. Quando nasceram, ele chega a dizer que a terra não era digna de tê-los presente nessa presente era, de tão santos, de tão homens de Deus que foram. Mas ao mesmo tempo, um deles, por exemplo, é Elias. E Elias é um homem que você sabe que é a representação no Antigo Testamento de todos os profetas, porque quando Jesus ele vem para se revelar sobre a lei e os profetas, lá no Monte da Transfiguração, vem Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Só que esse Elias, lá em Tiago capítulo 5, está escrito assim, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então eu tenho um contraponto interessante. Se o escritor de Hebreus fala que Elias é um herói da fé, a representação dos profetas, Tiago, o apóstolo, ele vai falar que esse mesmo Elias é homem igual a você. Logo, você também pode ser um homem com o nome escrito no rol dos heróis da fé. A conclusão lógica, se está no rol dos heróis da fé, um homem que é igual em paixões e debilidades, igual eu e você, por que nós não podemos esculpir os nossos nomes no rol da fama do céu? Que muitas vezes não é visto pelos homens, que muitas vezes não é reconhecido na terra, mas é, como disse o próprio escritor, uma outra pátria celestial. E falando em peregrino, eu gostaria que você abrisse comigo 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primeira carta que Pedro escreveu aos seus discípulos, no capítulo 2, verso 11. Glória a Deus. Cena da pregação. Primeira carta que Pedro escreveu. Vamos ler o verso 9, 10 e 11. Vamos ler o 9, o 10 e o 11. O 9 diz assim: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Olha o que diz o verso seguinte. Meu Deus, agora folhei a Bíblia errado aqui. Me perdoe, gente. Deixa eu voltar para cá. Verso número 11. Isso. Amados, peço-vos que como a peregrinos e forasteiros, vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, nós não era, Ele nos comprou. Nós não tinha, Ele nos deu. Nós, olha o que Ele diz, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aí Ele diz, vos considerem como peregrinos e forasteiros. Pois bem, the X of the question, esse é o X da questão. Uma mentalidade, como diz Alessandro Vilas Boas na última canção que lançou agora, cujo título refere a essa palavra, o peregrino. É uma canção bacana de você escutar. Só que mais bacana é o conteúdo, quando ele diz que Deus ele não só fala de peregrino, mas Ele fala de uma mentalidade de peregrinação. Isso vai se tornar claro à medida que eu for explicar para você. Um peregrino, no original, é alguém que habita. A palavra grega agora eu acabei não anotando, então eu não lembro direito como fala, mas a palavra grega ela diz sobre alguém que temporariamente está morando fora de sua nação. Peregrino é alguém que temporariamente está habitando em terra alheia. Pois bem, eu lembro, enquanto meditava sobre essa palavra, dos dias, foram poucos, mas foram, dos dias que eu morei em Portugal. Isso foi no ano de 2010, eu tive alguns dias lá, aproximadamente um mês, morando por meio de um intercâmbio naquele país, no velho continente, na cidade de Leiria, em Portugal. E lembro-me de algumas coisas que eu, como peregrino, lá vivenciei. Tais como peregrino lá, logo você se choca, você se depara
com algumas diferenças substanciais no dia a dia. Por exemplo, o trânsito é diferente. Por exemplo, o cheiro, não sei se você, lógico, você deve ter viajado, mas geralmente quando você viaja para fora do estado, por exemplo, ou para fora do país, você começa a notar que o cheiro na rua é diferente. É muito interessante que você passava nas ruas perto das 2 horas da tarde, o costume de lá é diferente, a hora de almoçar é diferente, a hora de levantar é diferente, porque é um país que tem neve, tem frio, igual o Chile, por exemplo, quem foi para o Chile notou isso, o cheiro nas ruas é diferente, o hábito de comer é diferente, as comidas são diferentes, a língua é diferente, a cultura é diferente, o trânsito é diferente, o modo de cumprimentar é diferente, tudo praticamente é diferente. Eu lembro que passava perto das 2 horas, voltando da faculdade lá em Portugal, e você sentia como que, em absoluto, no ar, um cheiro de café. Porque eles tomam muito café. Em Portugal é um país que fuma muito, toma muito café. Então você caminha na rua, não sei se alguém aqui já está em Portugal, sabe o que eu estou falando, e você sente cheiro de café em todos os lugares. E eu estava em casa, né? Glória a Deus. Esse é o meu lugar. Porque as cafeterias, elas estavam abertas à beira da estrada e os cafés deles são muito fortes. É tipo assim, o piche que sobrou do asfalto, eles botam uma água, misturam e te dão. É mais ou menos isso. O cafezinho deles é desse tamanho assim, é um gole, mas aquele um gole, irmão, é tipo aquele que o pica-pau toma, assim, sabe? Os olhos saem para fora e voltam. E aí, você sente aquele aroma. É interessante que às vezes a gente tem memória olfativa. O que é memória olfativa? Quem tem isso? Você sente um cheiro, te vem uma memória. Quem tem isso além de mim? Aleluia, eu sou da terra, gente, amém. Achei que eu era uma alienígena. Sentiu aquele cheiro, veio aquela memória. Se ela é uma memória ruim, pecaminosa, rejeita, que é o diabo querendo te fazer lembrar. Se é divina, celebra, porque glória a Deus, né? Boas memórias fazem parte da nossa história. Só que é muito interessante que, dentro dessas características de um peregrino, você começa a não estar mais 100% à vontade naquele território. Eu lembro de encontrar, principalmente na volta, porque foi uma época que Portugal entrou em crise, a crise europeia, lembra da Grécia? Foi naquela época, e refletiu em Portugal, em Espanha, e entrou numa crise econômica muito grande, porque o sonho do brasileiro era ir, até hoje, né? Principalmente Estados Unidos, viver lá o American Dream, o sonho americano, viver em dólar, comer McDonald's todo dia. Agora que abriram em Lajeado, alguns já não querem mais ir morar nos Estados Unidos, querem mudar para Lajeado já. E esse é o sonho. Então, e também na Europa, dado que era o euro, dado que é um país de primeiro mundo, dado que, por exemplo, em 2010, irmão, tinha o Wi-Fi liberado na rua sem senha. Em 2010 eu não tinha Wi-Fi nem em casa, aqui no Brasil. E lá já era liberado gratuitamente nas ruas. Você caminhava pelas ruas com Wi-Fi de graça em todos os lugares, no interior de Portugal. Para você ver a diferença, que é um país de primeiro mundo. 10 anos depois, nós não temos hoje isso aqui ainda. Então, é uma diferença muito grande. Então, o brasileiro sonha com ir para lá. Porém, em meio a esse sonho de viver a vida de primeiro mundo, eu comecei a conversar com brasileiros que estavam lá, e eu me lembro de encontrar no aeroporto um rapaz que morou lá num estábulo. Ele saiu daqui, foi para Portugal em busca desse sonho, e quando chegou lá, ele se deparou com uma realidade que, tipo, ele demorou para pegar emprego, ele tinha um pouco de dinheiro, foi gastando, ele foi morar numa estrebaria. E não era Jesus, gente. E eu lembro dele falando que ele disse, cara, meu sonho é morar aqui, eu vou construir uma vida aqui. E eu vou fazer o que for preciso. Então ele vivia dentro, junto com os animais, me contando ele. E ele me contava algo assim, eu estou voltando para o Brasil porque nada é igual ao Brasil. Eu disse, cara, mas olha só, eu lembro, conversando com ele no aeroporto, a moeda aqui é melhor. Eu lembro, por exemplo, de os universitários, todos os alunos universitários andando com o seu próprio carro, e eu lembro da minha realidade, quando eu tinha que fazer financiamento para pagar a faculdade, pegar chuva de moto para ir para a faculdade, e ainda dentro da nossa realidade, na igreja que eu congregava, eu lembro disso, falo isso só para exemplo, era o único crente que fazia faculdade na época. Hoje, graças a Deus, mudou, mas na época eu lembro de eu ser o único crente da minha igreja que fazia ensino superior, com muito esforço, comendo pão um ano inteiro, com uma banana no meio.
Ou às vezes trocava banana por uma fatia de mortadela com queijo. E não me envergonho, porque eu tinha que pagar a minha faculdade. Para quê? Para guardar ela e virar pastor. Obrigado, Jesus, te amo. Para meia dúzia de à toa, que não tem o que fazer da vida, falar que a gente quer roubar. Eu vou comprar para ti um jogo de xadrez para tu jogar sozinho, já que não tem o que fazer. Joga com os pombos. Deixa eu falar um negócio, sabe qual é o problema de jogar com os pombos, xadrez? É que eles vão derrubar todas as peças, defecar no tabuleiro e vão sair com o peito estufado achando que ganharam o jogo. Não jogue xadrez com pombo. E aí, irmão, todo Ismael diziam assim para mim: o Brasil é diferente, o Brasil é diferente, é mais sofrido, mas é diferente, a comida é diferente, o calor é diferente, o clima é diferente, o povo é diferente, eu tenho saudade, porque eles eram peregrinos. Agora o que eu vejo hoje diante dos meus olhos é um monte de crente que se diz peregrino e está amando essa terra de tal maneira que não tem saudade nenhuma da pátria celestial. Porque está muito bom morar aqui. Está muito boa a nossa vida para nós ter saudade e ter coragem de dizer: Jesus, vem logo, porque eu não quero mais viver aqui. Escuta, ninguém está falando de pensamento suicida, ninguém está falando de pensamento depressivo. Não, Paulo não era depressivo, a igreja primitiva não era depressiva, pelo contrário, era alegre, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos fala isso. Só que eu estou falando de uma alegria que transcende a sua bela janta, o seu belo carro, a sua magnífica casa, a sua bela empresa, a sua conta recheada. O dia que o peregrino olha para tudo isso e diz: isso não faz sentido perto daquilo que me está preparado na era vindoura, porque eu estou bem certo que nada há de se comparar com o peso de glória que nos está proposto, disse Paulo. Paulo já tinha estado em palácios, Paulo já tinha comido a comida mais... Gente, Paulo era o cara. E ele diz: nada disso mais tem graça perto do que eu vi no arrebatamento que eu tive quando em Filipos eu apanhei. Deixa eu situar você em Filipos. Paulo prega para uma mulher chamada Pitonisa, que era uma feiticeira possuída por um espírito de adivinhação, e ele, por 2-3 dias, ela vai atrás de Paulo, ela vai dizendo: esse aí é homem de Deus, esse é homem de Deus. Chega uma hora que Paulo diz: cara, eu não quero elogio do capeta, em nome de Jesus, sai. Pum, a mulher cai endemoniada, Paulo liberta ela, ela levanta e não consegue mais adivinhar, e ela era uma feiticeira paga, é o espírito de Balaão, né? Pago para profetizar, e esse espírito tem pegado alguns aí nessa nação, intitulados de crentes profetas, que profetizam por dinheiro. Cuidado. Em Apocalipse, para as igrejas da Ásia, Jesus diz: tenho contra ti que tolerasse a doutrina de Balaão. Cuidado, venho sem demora, te arrepende antes que eu tome a tua coroa. É muito sério profetizar em troca de dinheiro. Essa é a doutrina de Balaão. Só que essa mulher tinha o espírito de Balaão, e ela começa a revelar. O diabo revela sim ou não? Vai ver que os crentes ficam em dúvida. O diabo revela, crente, revela, mas nunca o futuro. Ele não é onisciente. Hoje é um culto doutrinário. Para alguém que possa pensar que aqui a gente fala tantas coisas, né, batendo contra, a gente tem doutrina, e essa é uma doutrina. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente, o diabo não. Nenhum dos 3 atributos divinos que são incomunicáveis, o diabo tem. Porque existem atributos de Deus que são comunicáveis. Quais? O amor, a bondade, a misericórdia, são comunicáveis. Quando Deus habita em nós, ele comunica a nós o seu caráter. Então nós tornamos amorosos, caridosos, generosos. Quem tem Cristo tem que se parecer com Ele, porque os atributos do caráter de Cristo comunicáveis se comunicam ao cristão nascido de novo. Então o cristão nascido de novo é como um peregrino. Quando eu passar por Portugal, as pessoas viam que o meu falar era diferente, o meu caminhar era diferente, a minha roupa era diferente. Faz cara de quem entendeu da glória a Deus. Você é um peregrino. Se Cristo nasceu em você, você é parecidíssimo com Ele. Mano, Ele é o teu irmão mais velho. Não sei se você tem compreensão da família de Deus. Jesus é o teu irmão mais velho, se Deus é teu pai. É que a vida inteira, Mateus, a gente conheceu Deus como o Senhor, aquele que sai fogo, relâmpagos e trovões, e esqueceu que Ele é papai, Abba, cheiroso, lindo, maravilhoso, colo amigo, abraça, perdoa, ama, beija, coisa linda, uma relação com Ele. Então vamos lá, estamos falando de peregrino.
E aí, meus irmãos, de que eu estava falando mesmo? Da pitonisa. Pois bem, Paulo repreende a pitonisa. Sabe o que acontece? Quando os senhores que assalariavam ela, Sheila, chamaram ela para revelar o presente, porque o diabo não conhece o futuro, ele não tem o atributo incomunicável que é a onisciência, saber tudo. Ela não pode revelar o futuro, mas ela podia, endemoniada, revelar o presente. Então, por exemplo, dentro da corja, olha, Jesus sabe por que eu estou entrando nesse assunto. Dentro da corja das miríades demoníacas, Lúcifer é um só, mas ele tem um exército diabólico organizado, com hierarquias demoníacas, principados, potestades, demônios, territoriais, cada um tem seu papel. Então, por exemplo, se lá em Curitiba alguém pegou lá e conversou uma conversa por telefone com você aqui, o demônio que ouviu lá, ele comunica-se dentro desse reino organizado diabólico e traz a mensagem aqui. Então esse é o grande engano do espiritismo. O pastor pode falar nome, eu vou falar. A pessoa perde um ente querido e vai lá no espiritismo e o capeta, me desculpe, sem papa na língua, o Satanás, usa a boca do rapaz lá, e começa a mudar a voz e falar tudo que só você e teu familiar querido sabia. Só que esquece que ali, quem está usando a boca dele é o diabo. Porque o diabo, diz a Bíblia, que ele está nas regiões celestiais, observando. Quem me entende diz amém? Então você está me ouvindo? Cuidado. A Bíblia diz em Hebreus 9,17 que está lícito ao homem morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Quem morreu, morreu, partiu, desce para uma melhor. Ou pior, depende de quem tem crido. E não tem condições de voltar para se comunicar com os vivos. Isso é um engano satânico, diabólico, demoníaco. Amém? Converta-se a Jesus Cristo, para que um dia você possa encontrar os salvos. Essa que é a realidade, passar uma eternidade com Cristo. Que passar disso é mentira. Agora, essa mulher, ela não consegue mais revelar nem o presente, nem o futuro, nem nada, porque o espírito de adivinhação, que era um pitonisa, que vem de Pitom, ele sai dela. Sabe o que acontece? Naquela situação, os comerciantes, que era quem mandava na cidade, se revoltam e chamam as autoridades e dizem: ó, vem um perturbador aí, que está perturbando a Ásia inteira. Chegou aqui também esse perturbador aí. Ah, como eu sonho com o dia que a gente vai ser chamado de perturbador de novo. O nosso evangelho não vai mais ser de tapinha nas costas, mas vai ser assim, diz o Senhor. E as pessoas vão olhar o que esse perturbador quer aqui. Sabe que a gente já tem um pouquinho desse manto da perturbação, né? A gente tem perturbado em alguns lugares aí. Tem muita gente incomodada com o que está acontecendo aqui. Isso me alegra demais. E aí pegam Paulo e dão uma camaçada de pau nele. 40 menos uma. Paulo diz: eu levei 40 chicotadas menos uma. Igual a Cristo. Paulo apanhou igual a Cristo. Sabe o que acontece? Falo eu pelo que estudei. Eu acredito que ele morre. Se não morre, fica em coma. Porque naquele momento, é quando Lucas se converte, o apóstolo. O escritor de Lucas, faz sentido, né? Lucas está escrito Lucas, né? E Atos. E Lucas escreve Atos e Lucas a Teófilo, seu amigo, e ele diz que ele recebeu a revelação, ele não viu. O que me leva a crer que Lucas se converte depois dos fatos. Quem me entende? Então Lucas se converteu quando foi tratar da saúde de Paulo, porque Lucas era médico. E como médico que era, quando Paulo entra nesse estado de saúde pré-morte, às vésperas de partir, é chamado Lucas e Lucas se converte. E Paulo nessa situação, se em coma, se morto, eu não sei, ele fala: conheço um homem. E ele mesmo, pastor Azés, não sabe descrever qual foi a real revelação. Ele diz: se no corpo ou fora dele, não sei. Quem lembra disso? Faz sentido o que eu estou falando? Tem alguém comigo aqui? Siga ou paro? Eu nem comecei a pregar ainda, gente. Estou só na introdução. Se no corpo ou fora dele, não sei. Ele diz: mas esse homem, ele não se refere nem a ele fala na terceira pessoa, porque ele não tem pretensão nenhuma de se mostrar. Ele diz: eu vi coisas inefáveis. Esse homem viu coisas inefáveis. Sabe o que significa a palavra inefável? A palavra inefável, ela foi criada para descrever o que não tem explicação. Então quando você vê algo que não tem como explicar, você diz: é inefável.
Não tem como explicar, isso não tem palavra. Não é maravilhoso, não é lindo, não é incrível, não. É além de tudo, é inefável, sem explicação. E ele dizia, esse homem viu coisas que não é lícito falar aos homens. Então esse homem vai dizer, gente, tudo que eu recebi, vivi, desfrutei, como um fariseu, como um cidadão romano, como, irmão, tudo eu considero como lixo, perto do que eu vi na glória de Deus. E aí ele começa a dizer, nada há que se comparar à glória que nos está reservada em Cristo Jesus. E ele pode falar com propriedade, porque ele desfrutou, ainda que por uma revelação, dessa glória inefável. Agora deixa eu te dizer, um homem que viu a glória de Deus, consegue voltar a ter prazer nessa vida medíocre e terrena? Será que a canção que cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, faz sentido para nós? Será que essa letra faz algum sentido para mim, além de uma bela canção? Será que faz sentido Maranata? Porque Maranata é, vem ligeiro Jesus, volta logo. Faz sentido isso? Faz sentido o que João fala, que o Espírito e a noiva dizem? Faz sentido isso? Talvez a nossa geração, mais do que nunca, seja a geração em que esses conceitos menos façam sentido. Porque Deus tem nos abençoado muito. Agora, antes de subir no altar, eu recebi um testemunho aqui de prosperidade. Incrível. E é Deus que faz isso. É lógico que é Deus que faz isso. E eu não estou dizendo que Deus não vai fazer, e Deus vai fazer. Mas nós precisamos ter o cuidado de, daqui a pouco, não nos acostumarmos com aquilo que era para ser de peregrinação. E querer pedir a transferência da cidadania e dizer, bom, eu não quero mais voltar para a minha pátria, aqui está bom demais. E aí a gente começa a ter uma mentalidade já não de peregrinação. Eu vou chegar nisso. E a gente começa a ter uma mentalidade de homem terreno. E Paulo diz que é um homem carnal. Por quê? Porque o homem carnal, ele busca satisfazer os desejos da... A Bíblia fala que nós, quando formos peregrinos e forasteiros, lembra que nós lemos aqui, 1 Pedro 3,11? Só então teremos poder de lutar contra os pecados carnais. Por quê? Porque quando você pesar na balança, satisfazer os desejos carnais e ter o prazer temporário que eles tragam, porque escuta, se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Pecar é bom, vírgula, para a carne, vírgula. Mas não pecar é bom também, vírgula, para o espírito. Então pecar é bom? É lógico, para a carne. Para a carne é bom pecar? Sim, porque a Bíblia chama isso de desejos e prazeres carnais. Então pecar é muito bom para satisfazer prazeres carnais. Falar mal dos outros é bom? Maravilhoso. Para o homem carnal. Comer demais é bom? Maravilhoso. E depois se joga na cadeira e diz, eu comi demais. Para o homem que não pesa na balança, que está sendo um glutão. Tomar até perder consciência dos sentidos, e o que a Bíblia chama de embriaguez, é bom? Para a carne, sim. Senão o mundo não estava cheio de bêbado. Fumar é bom? Não sei, pergunte para quem fuma, nunca fumei. Droga é bom? Quem usa diz que é. Sexo ilícito é bom? As crianças desceram? É bom. Para quem faz na hora é bom. Se fosse ruim, ninguém fazia. Só que depois, meu irmão, passou o prazer, que eu falei que é momentâneo. E aí depois o Senhor está olhando para ti e dizendo, cara, eu estou te preparando o peso de glória eterno. Eu estou te dando o privilégio de morar comigo para sempre, ter um trono sentado comigo do meu lado, governando sobre as nações, e tu está trocando a glória inefável, que Paulo descreve como nada que há que se comparar, por um prazer de segundos. Sabe o que me leva a crer? Que uma pessoa assim não é peregrina. Ela não está com saudade de sua pátria, ela não anseia morar naquele lugar. Ela está muito contente com a vida que está levando aqui, porque ela está bem financeiramente. Sua família está muito bem, obrigado. Não tem enfermidade. Não há dívidas em atraso.
Está comendo o que todo homem gostaria de comer. Está vestindo o que todo homem e mulher gostaria de vestir. Está congregando uma igreja linda, com uma bela banda. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Tudo isso aí é lixo, perto do que há de vir. Tudo isso se considera, Paulo diz que meu Deus, que eu tenho que usar a palavra bíblica, Paulo considera como esterco. Pastor, que é agressivo. Bom, então fala com quem escreveu a Bíblia, porque é palavras dele. Esterco, você sabe o que é esterco, né, queridão? Perto daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas sabe, a minha mensagem não é condenatória, não é acusativa, é reflexiva. Sabe por que nós não nos apegamos firmemente às promessas? Por causa do embaraço dessa vida. Vamos ler Hebreus 12? Eu briguei com Deus, gente, de verdade, para pregar isso. 3 horas eu briguei com Deus. A casa saiu, os meninos saíram lá de casa, era 4, né? 4 e pouco. Até às 7 eu briguei com Deus. Eu disse, eu não vou pregar isso aí. E Deus fechou a minha mente. E parece que a Bíblia virou um livro em branco. E aí eu tive que parar de brigar. Eu disse, Deus, isso aqui não vai dar nem um rodopio no manto. Ninguém vai cair com o soprão, Jesus. Ele disse, mas é que cedo vem. E a noiva está se preparando. Aí o irmão Fabiano não sabia de nada, chegou no meu ouvido ali e disse, eu vi uma visão agora. Eu digo, fale a visão. Ele disse, eu vi o pai preparando o noivo para encontrar com a noiva, levando o noivo e a noiva para o altar. Eu disse, meu Deus. Ou não foi? Sim ou não? Uau. Hebreus 12, 1 diz, portanto nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas? O milagre que você viu sexta, a pregação de hoje, o Espírito que fala no teu coração, a natureza que revela a glória de Deus, mostrando que tem algo maior, o sonho profético, o irmão que mandou a mensagem, são testemunhas que estão te lembrando do que existe. Olha o que Paulo diz, o escritor de Hebreus, que a gente acha que é Paulo, não tem certeza, mas acredito que é Paulo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos... Olha o que ele está dizendo, a única coisa que nos bloqueia para desfrutar a vida eterna, a partir de uma perspectiva de peregrino, é o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Aí ele diz, se desprenda disso e corra, ele não diz nem caminha, ele diz corra, acelera, para a carreira que te está proposta. Qual é? A da salvação. Sabe, quando você conseguir desfrutar o prelúdio, como que eu vou dizer, vislumbrar, como que num relance, o que está te esperando lá, irmão, você não vai mais ter olhos para nada, mas quando nós nos embaraçamos, ficamos enlinhados pelo pecado que de perto nos rodeia, Paulo está dizendo que aí quando pecamos e nos enlinhamos com esse pecado, nós perdemos o foco e a mentalidade peregrino. Quem tem uma mentalidade peregrino, por exemplo, olha só, algumas coisas que eu anotei aqui, tem um idioma diferente. Você conversa com uma pessoa com propriedade, 6 anos habitando no meio de empresários, tá? Você conversa com esse tipo de pessoa não cristão, não peregrino, o linguajar deles é como ganhar mais dinheiro, como ampliar a empresa, como prosperar, como construir uma casa maior, como comprar um carro melhor, como construir um prédio maior em Lajeado, como construir a casa maior na praia. Aí, você pega um empresário cristão, nascido de novo, com mentalidade peregrina, que entende que tudo que cai nele, é Deus dando para ele retornar para o reino. Sabe o que a mentalidade do peregrino fala? Minha pátria não é aqui, então eu tenho que investir o recurso na pátria. Então ele diz, eu preciso ganhar mais dinheiro para sustentar mais missionário, para abrir mais igreja, para fazer obra missionária, para o pastor poder abrir uma igreja maior. É o mesmo empresário ganhando o mesmo dinheiro no mesmo sistema econômico capitalista, com mentalidades diferentes. Você vai se denunciar, o seu idioma vai denunciar. Se o seu idioma é celestial, todo mundo saberá que você é um peregrino. Sabe por que as pessoas estão sonhando o sonho desse pastor? Porque quando eu subo aqui, a minha linguagem só sabe falar do reino do Messias. Eu não tenho outra pretensão na terra, irmão.
Eu não quero ser um pastor famoso, eu não quero gravar vídeo, eu estou brigando já com meia dúzia do Ministério de Mídia que querem me gravar, não quero. Eu quero fazer Jesus conhecido na terra, em todo lugar que nós puder, levar esse nome que é sobre todo nome, matar fome quem tem fome, dar roupa para quem tem frio, dar cobertor para os mendigos, irmão, cuidar do idoso, da viúva, do órfão. O meu negócio é levar o reino. Eu sou embaixador do reino, e eu entendi minha missão. Ser embaixador do reino é ampliar a fronteira do reino do meu Deus em todas as esferas de justiça. Então nós carregamos o reino de justiça, e onde nós passarmos haverá uma eliminação de injustiça. Cenários vão mudar, porque nós somos embaixadores de um reino que carrega justiça, paz e alegria. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, alegria e justiça. E quando somos embaixadores desse reino, nós somos peregrinos. Então o embaixador é alguém que a pátria enviou para outra nação para representar sua pátria de origem. Quando eu entendo com a mentalidade de peregrino que eu estou aqui representando o meu Deus, tudo que cair na minha mão vai refletir para Ele, tudo. Então o meu tempo já não vai mais ser para eu enriquecer o meu conhecimento, mas para conhecer mais dEle. Então o meu tempo não vai mais ser para satisfazer os meus bens prazeres, mas para eu poder glorificar o meu Deus com um recurso chamado tempo. Por isso que a casa do pastor vive cheia. Por isso que não tem um dia da semana que eu não estou visitando alguém, orando por alguém, parando tudo para responder alguém. Quando eu começo a entender que a minha mentalidade é peregrina, eu entendo, por exemplo, que o meu emprego é uma situação que Deus me inseriu com propósitos eternos. Sério, gente. Se você pensar numa mentalidade terrena, estar dentro de um emprego, me interprete de forma espiritual. É para você pagar as contas no fim do mês. Eu não acredito, eu não estou subestimando, porque eu preciso pagar minha luz e minha água. Senão vai ser vexame e escândalo. Mas eu não acredito que seja só isso. Se a gente carrega um reino, e Deus pode fazer tudo. Ele parou o mar, gente, Ele abriu o mar, Ele parou o sol, Ele fez coisas loucas, incríveis. Então, irmão, Deus não te colocou naquele lugar simplesmente para você pegar um salário no fim do mês, ir para casa pagar 28 boletos e semana que vem voltar lá para trabalhar. Deus te colocou lá para ganhar alma, representar o seu rei. Você é peregrino e forasteiro, você carrega algo que essa geração precisa. Nós precisamos urgentemente uma transformação de mentalidade. Veja bem, a pessoa que ganha um aumento salarial, ela já não pensa mais em aumentar o padrão de vida. Isso é a mentalidade terrena. Ele pensa: onde eu vou investir no reino de Deus? Meu Deus, eu não sei se faz sentido o que eu estou falando aqui. Porque ele sabe que tudo que ele está adquirindo aqui vai ficar, e não vai ter valor algum, escuta, além do prazer momentâneo que aquilo proporciona. Agora, eu estou falando que proporciona desprazer, que não é bom? Não, eu estou falando que é bom. Então, por exemplo, hoje, alguém que ganha muito dinheiro, tem uma boa casa, um bom carro, tem condições de viajar, quando quiser, comer o que quiser, é bom ou ruim? É bom, muito bom, mas já está tendo aqui a recompensa. Quem me entende? A recompensa do que ele está desfrutando já morreu aqui. E agora alguém que abre mão, por exemplo, vou dar um exemplo, estou falando da área financeira, mas vou falar de outros depois, de X valor da sua renda, que ele sabe que poderia andar com um carro melhor e diz: esse valor aqui eu vou dar para sustentar um casal missionário. Como semana passada, 2 pessoas dessa igreja me procuraram e falaram assim, 3 pessoas dessa igreja me procuraram e disseram assim: a partir de tal data, tanto valor eu estou dando da minha renda para sustentar um casal de missionários. Não é gente rica, é gente trabalhadora, não é gente que ostenta, é gente séria, é gente honesta. Mas o Espírito de Deus, isso é resposta para mim, porque eu começo a dizer: Deus, eu estou no caminho certo, eu estou pregando a verdade. Estão entendendo que parte da sua renda não é para comprar um carro melhor, não é para vestir uma roupa agora melhor. Deus aumentou a sua renda, eles entenderam, Deus falou com eles, não fui eu. Quando isso acontecer, eu vou chamar essas pessoas aqui, apesar que eu acho que elas não vão querer, porque me disseram já que ninguém é para saber. Mas nos próximos dias nós vamos ter um casal de missionários assalariado para essa igreja, o primeiro de milhares.
Porque nós vamos sustentar missionários em todas as nações. Quando, pastor? Quando nós tiver a mentalidade de peregrino. Quando nós tiver a mentalidade de que almas estão morrendo e eu posso fazer algo, ainda que eu não possa ir, eu posso pagar alguém para ir. Como alguém chegou para mim quando eu fui para o Chile e parcelei minha viagem 12 vezes no cartão, porque não foi a igreja que pagou, era uma viagem missionária, mas eu paguei minha passagem, e todos que foram pagaram a sua passagem. E nós compramos as passagens, e algumas agências falam assim: a gente cobra um pouco a mais dos outros para que você, como pastor, ganhe de graça. Eu disse: não, eu vou pagar a passagem minha e da minha esposa. Foi ou não foi, Cássio? 12 vezes no cartão. Quando eu voltei, Deus levantou o empresário, sentou na minha frente e disse: quanto tu gastou? Eu disse: gastei tanto. Ele disse essa frase: eu sabia que eu não podia ir, mas eu sei que você foi, então eu quero bancar todas as tuas despesas, eu vou pagar a tua viagem. Sabe, é o Espírito que está fazendo isso. Eu olho para as nações, eu vejo gente fazendo loucura para Deus. E sabe o que me frustra às vezes? É nós ver que na verdade a gente está pensando no próximo carro que vai comprar, na próxima casa que vai construir, na próxima roupa que vai lá no shopping comprar. E glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso, mas desculpa, eu não quero criar aqui uma igreja que vive na luxúria. Que o centro do universo é o seu umbigo. Eu quero pregar aqui uma igreja e pregar, e se depender de mim nós teremos uma igreja missional. Uma igreja que é conhecida por sustentar missionários. Uma igreja que é conhecida não pelo quanto entra de rendimento, mas pelo quanto sai. Você sabe como Deus vai nos julgar, irmão Valdori? Não é pelo quanto entra na nossa planilha financeira, é como está saindo. Porque eu posso ter gente ganhando 5 mil reais por mês, investindo 4 em missões. E eu posso ter gente ganhando um salário mínimo que não investe nenhum centavo na obra de Deus. Qual é o balanço de Deus? Pobreza não é sinônimo de santidade. E ao passo que riqueza não é sinônimo de orgulho. Eu estou falando que 3 empresários me procuraram e vão sustentar um casal missionário a partir dos próximos meses. Você vai ver o que nós vamos fazer na terra, crente. Você vai ver o que nós vamos fazer na terra, crente. Se prepara. Você está entendendo? Então, Deus, Ele precisa nos dar uma mente de peregrino. Eu estou falando para você abrir mão de suas necessidades Ninguém está falando isso. Mas sabe o que vai nos governar a partir da mentalidade de peregrino? As nossas prioridades. Ontem e hoje eu recebi muita gente lá em casa, foi algo divino, Deus me guiou a fazer isso, e chamei essa juventude lá para casa, chamei os meninos para jantar, outros para almoçar, outros para tomar um café, e passamos de ontem para cá com a casa cheia de meninada, cheia de Espírito Santo, e eles têm um desejo de saber o meu testemunho, então eu começo a contar para eles assim: pastor, como é que foi na sua juventude? Eu disse: foi bênção. E aí eu converti com 16, com 18 comecei a pregar, e Deus falou assim: você vai ser um pregador, um pastor. Eu comecei a readequar o meu estilo de vida a partir da perspectiva da promessa. Até então, eu não tinha essa palavra, eu guiava a minha vida a partir de uma perspectiva natural. No momento que Deus falou assim: você vai ser um homem de Deus, eu vou te levantar na terra, eu readequei o meu estilo de vida a partir de uma perspectiva da promessa. Uma perspectiva de peregrino, entendendo que Deus não havia me chamado para ser grande na terra, mas grande no reino. Então já as coisas daqui não faziam mais sentido. Então, enquanto muitos estavam buscando ascensão profissional, eu estava buscando ascensão espiritual. Enquanto muitos estavam buscando, você sabe quantas vezes dos 18 aos 23 anos eu fui para uma pizzaria? Nenhuma. Praia? Nenhuma. Alguma festa pós-culto? Nenhuma. Eu não estou contra que aqui tem líder jovem, a nossa igreja aqui não tem religiosidade, é bênção. Bota a luz aí e faz um movimento para Jesus aí. Pastor, é balada gospel? Não, é celebração ao rei. Porque já vieram com essa, agora que as luzes vão fazer balada gospel. Para gostar de crente é só Deus, gente. Tem cada crente que vê 2 luzes aqui, já acha que a gente vai mundanizar, o Espírito Santo vai embora. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Tem domingo que eu venho aqui desabafar, irmão, me perdoa, mas às vezes o caldo engrossa. A gente está aqui queimando por Jesus, só quer pregar Jesus. E aí eu comecei, irmã Mari, a adaptar a minha perspectiva a partir dessa promessa. Então, veja bem, enquanto a meninada da igreja estava lá, por exemplo, saía de uma situação assim, durante a semana, se encontravam para ir para a pizzaria. Eu ligava para os obreiros para nós ir para o monte orar. Eles gastavam dinheiro trocando roda do carro, eu gastava comprando livro. Eles usavam roupa de marca,
eu comprava enciclopédia bíblica. Eles iam para show gospel, eu ia para pregação de fogo. Eles liam um romance da Clarice Lispector, eu lia Benny Hinn. Quem me entende isso? Por muito tempo eu não tive carro, eu tinha uma moto. E aqui eu fiz o carro porque eu tenho um carro estacionado na estante da minha prateleira, que vocês viram. Em livros, bíblias, enciclopédias, porque eu adaptei a minha vida a partir de uma perspectiva de conhecer a Deus. Eu disse, cara, eu não quero ter um carro melhor, eu quero conhecer a Deus. A minha moto me leva para os lugares onde Deus me quer, então enquanto Ele não me der um carro, eu vou de moto, mas eu quero conhecer a Deus. É verdade ou não é, Osés? Você me conheceu aonde? Orando no monte. Cássio, onde é que tu me conheceu? O dia que eu fiz aniversário de 22 anos, a Cássia veio lá em casa junto com o Osés e mais uma irmã. E eles disseram assim, viemos comemorar o teu aniversário. Eu disse para eles essa frase, pois bem, eu vou comemorar o meu aniversário orando no monte, vocês querem vir comigo? Foi ou não foi? Vamos para o monte. Eu não tenho tempo para comemorar aniversário, eu quero Deus. Pastor, isso não era o primeiro amor? Pois bem, então eu estou no primeiro amor ainda e agora está mais forte do que nunca. Eu quero Deus, gente. Porque eu entendi que tudo isso aqui vai passar. Há poucos dias era um galpão, há outros dias era um quiosque, depois era uma sala. Há uns dias atrás eu estava estudando, agora não estou mais. Há uns dias atrás eu tinha um carro, agora tenho outro bateu. Uma casa foi, a outra veio. Fiz planos no início do ano para esse ano inteiro. Eu, como um bom sistemático organizacional, Deus pegou meus planos em 5 minutos e disse, é do meu jeito e não do teu. Eu disse, Deus, para de graça, eu sou sistemático organizacional, preciso ter tudo na ponta. Ele disse, então se submeta a mim que eu vou governar a tua vida. Aí a gente foi para oração, para o jejum. Sabe, moçada? É isso, gente, uma mentalidade de peregrinação. Eu não estou falando que você tem que se enclausurar num monastério romano, virar um beato religioso, que você não pode ter prazer de vida, que você não pode ter... Escuta, o maior interessado em você ter alegria e prazer é Deus. Mas a sua prioridade, a sua motivação não pode ser isso. A sua mentalidade não pode ser terrena a tal ponto de você pensar só nas... Faz uma reflexão. De quanto tempo você dedica às coisas celestiais e às coisas terrenas? Responda você para você mesmo. Quanto tempo você para meditando em como você vai melhorar a sua casa, seu carro, quanto tempo você passa limpando ele, limpando a casa, e quanto tempo você dedica às coisas celestiais? Responda você mesmo, e eu não precisarei mais pregar. E nós vamos ver quem está governando a sua vida. Pastor, mas eu trabalho 8 horas por dia. Pois bem, você pode trabalhar 8 horas por dia falando mal dos outros, ou você pode trabalhar 8 horas por dia. Pastor, isso não existe. Bom, não é porque você não conhece que não existe. Hoje, por exemplo, nós estávamos com um espeto de carne na mão, mas estava queimando a carne e falando língua estranha. Tudo fala. Diga comigo, tudo fala. Desde que eu ouça. Você está entendendo, Gilmar? Você acha que é coincidência Deus ter te colocado lá? Eu quero declarar que aquele lugar vai ser teu campo missionário. Eu quero declarar que quando você pisou a primeira vez, o reino de Deus pisou contigo. Sabe, gente, os únicos que não têm a perspectiva dessa dimensão somos nós mesmos. Vocês deixam eu sentar? Eu estou tomado. Será que eles vão me excluir dessa igreja? E tendo Jesus assentado ao pé do monte, disse, vinde a mim. Os religiosos teriam discipulado Jesus, porque isso aqui não faz parte, Oséias, da nossa boa homilética que nós aprendemos de estar num púlpito. Eu quero que se exploda a homilética. Eu quero ser como Jesus. Eu quero mostrar para essa geração, viu, Andy? Que bom que você está aqui, cara. Eu estava com tanta saudade de você. Te amo tanto. Pode me dar um abraço no final do culto, tá? Porque eu quero dizer um negócio para ti. Enquanto eu falo contigo, eu estou sem óculos, mas eu te vejo atrás do pilar. Deus me mostra uma carta escrita por um demônio. Ele diz, eu estou rasgando o decreto diabólico contra a vida do Anderson nessa noite, porque o que eu tenho com a vida dele está de pé. Eu não mudei a minha promessa. Eu não quebrei a minha aliança, te diz o Senhor. Sabe o que eu quero, gente? É que esse mundo conheça um Jesus que a religião deformou,
que a religião adaptou para suas preferências, viu, Digo? Rodrigo, William, que tua mãe foi curada a partir da oração, botou no Facebook. Eu quero mostrar para este mundo um Jesus diferente, que tem uma mentalidade de peregrino. Ele diz: o meu reino não é nessa terra, porque se fosse eu construiria uma bela igreja, separaria os melhores sacerdotes e poria no púlpito os melhores pregadores, mas não, eu estou empoeirando os meus pés nas ruas sujas de Jerusalém em busca de prostitutas, órfãos, mendigos, pecadores, pescadores fedorentos, porque quem pesca tem cheiro de peixe. Jesus estava lá no meio da turva dizendo: é chegado o reino de Deus. Você está entendendo isso? Eu não estou aqui para construir belos departamentos, eu não estou aqui para impressionar com mensagem, eu estou aqui para trazer para essa igreja uma mentalidade de peregrinação, onde as coisas que se abalam sejam de fato abaladas, para que se estabeleça o inabalável, para que nós possamos entender com uma mentalidade de peregrinação que se Deus está fazendo algo na minha vida, é a partir de uma perspectiva eterna, não a partir da minha perspectiva terrena, que é extremamente limitada. Eu estava com alguém lá em casa essa semana que passou, e nós saímos pela porta de casa, e interessante que ali em casa já tinha umas formigas que passavam, e aí essa formiga, veja bem, deve ter uns 40 metros de grama, e essa formiga estava aqui, e estava analisando. Eu com alguns irmãos ali que estavam na varanda, eu disse: olha essa formiga. Para ela, o mundo dela é esse quadradinho de grama. A perspectiva de vida dela é cortar essa grama e uau, ir para casa e fazer seu castelinho. Eu disse: assim é Deus. Existe um universo extremamente grande, existem segredos de Deus, existem riquezas ocultas, existe o Espírito Santo para revelar o coração de Deus, existe uma glória que você nunca experimentou, existe um Deus que amanhã de manhã pode falar no teu ouvido: bom dia, meu filho. E você está cortando graminha para construir o seu formigueiro, e achando que isso é o mundo. E aí nós começamos a analisar a vida a partir de uma perspectiva totalmente carnal. Porque a partir de uma perspectiva carnal, o teu acidente foi um descuido. Mas vocês não são homens de Deus, mulheres de Deus? Vocês não estavam indo fazer a obra de Deus? Será que Deus, que é extremamente soberano, espiritual, Ele não viu isso? Ele não preveu isso? Nós não somos seres espirituais? Somos ou não somos? Depende. Porque a Bíblia diz que os espirituais compreendem as coisas do Espírito e os carnais não entendem. Para muitos o que eu estou pregando aqui é fanatismo religioso. Posso falar? Porque são carnais, religiosos, se acostumaram a ouvir uma boa mensagem, não têm uma vida com Deus, não ouvem a voz de Deus. A vida deles se resume a pecar e pedir perdão dia após dia. Fala para ti, crente, há quanto tempo o seu coração gemeu de saudade da pátria celestial? Se é que lembramos de onde viemos, para lá tornaremos. Quando foi a última vez que dentro do seu coração o Espírito Santo gritou dizendo: Maranata, não aguento mais essa vida, está tudo bem, mas o meu coração geme pela eternidade, porque em mim habita o Espírito do Eterno. Então a perspectiva muda, e eu já não começo mais a olhar as coisas daqui para lá. Eu começo a entender que se sou peregrino lá, eu tenho que analisar tudo daqui. O aumento salarial se torna uma coisa espiritual, a troca de emprego se torna uma coisa espiritual, o acidente de carro se torna uma coisa espiritual. Pastor, isso é fanatismo. Fanatismo para quem não crê, loucura para os que perecem, sabedoria para os que creem. Porque o Evangelho de Deus é isso: loucura para os que perecem, sabedoria para os que são salvos. Quem está entendendo isso, gente? Uma mentalidade de peregrinação, uma mentalidade que se move a partir de uma perspectiva eterna. Quer ver uma coisa? Quer aprofundar o estudo? Compre um livro de John Bevere, um dos maiores escritores do mundo, chamado Movidos pela Eternidade.
quando a nossa vida, a força motriz, a força do moinho, a força de energia que nos move é eterna. E a gente começa a encarar a nossa vida a partir de uma perspectiva eterna. E as coisas começam a fazer sentido a partir de uma mente de peregrinação. O nosso espírito geme pela pátria celestial. Desfrutamos e usamos e gastamos o que está aqui. Mas ansiamos pela glória vindoura. Nosso coração geme por algo maior. Nosso galardão não se resume a prazeres de segundos, mas se resume numa expectativa, disse Paulo, de glória vindoura. Sabe o que diz a Bíblia? Olha só, bota para nós Apocalipse 5, eu vou encerrar aqui. Se desembaraça do pecado que tão de perto te rodeia. Você está cercado de grande nuvem de testemunha, corra para a carreira que te está proposta. Apocalipse capítulo 5, verso 10. O que faz alguém deixar, como me disseram os meninos hoje quando viram o meu diploma, e disseram assim: pastor, o que te levou a fazer isso? Eu disse: o reino do meu Deus. Hoje alguém chegou para mim e disse: eu encontrei 2 irmãos conversando sobre uma loucura que você fez, pastor, de ter deixado a empresa. E eles diziam entre eles: ele estava ganhando dinheiro. São pessoas íntimas da minha vida. E eu disse: o que me move não é o dinheiro. A força motriz que gerencia o meu coração não é patrimônio, não é lucro, não é fama, não é honra, não é glória. É o reino do Messias, um avivamento coletivo, justiça social, reino de Deus. Então, irmão, quando eu trabalhava por Rogério Rossetti, membro dessa igreja, por R$1.300, como advogado formado, ele me pagava R$1.300. Pastor, ele era injusto? Não, ele tinha uma limitação financeira da empresa, me pagava R$1.300. Esse é salário de estagiário, irmão. Eu era advogado formado com a melhor nota da faculdade. Mas Deus falou comigo: faz isso, vai lá trabalhar para o Rogério por R$1.300. Pergunto para minha esposa se algum dia eu deixei de queimar por Jesus, profetizar. Alguma vez vocês viram eu subir no púlpito aqui diferente? Não, porque não é isso que me move, irmão Mossad. Não é o salário final do mês que me movimenta. Escuta, crente, não é o tesoureiro chegar para mim e me mostrar o relatório de entradas da igreja que me movimenta. O que me move é quando as almas se curvam aqui aceitando a Jesus como Salvador, quando Jesus batiza com o Espírito Santo, quando eu fico sabendo de pessoas que talvez nunca vão congregar com nós, mas aqui foram curadas, libertas, demônios saíram, pessoas foram alimentadas, curadas, saradas, livres de algemas religiosas, talvez foram embora, glória a Deus, mas foram alcançadas por aquilo que transformou a minha vida. Apocalipse 5:10. Então a nossa perspectiva é de peregrinação. Irmão, vamos rasgar o verbo. Quantas vezes eu e minha esposa tivemos atritos, veja, diálogos. Ninguém está falando de brigas. Foi ou não foi, Cássia? Porque ela dizia assim: cara, eu não te entendo. É verdade, meu amor? Alguma vez ela disse assim: cara, tu é o melhor da turma, eu sei, tentando me afirmar, dizer assim: cara, salta fora de levar balde de tinta, tá 0 grau, tu vai pegar tua moto para ir trabalhar às 7 da manhã para levar balde de tinta, cara, o teu diploma tá aqui, cara. E eu dizia para ela assim: mais convém agradar a Deus do que aos homens. Eu preciso obedecer a Deus. Talvez é uma prova, é um teste. Ah, meu irmão, talvez o Rogério está me assistindo, ele lembra disso. Quantas vezes eu saía da caminhonete dele de quase R$200 mil, 0 km, e eu era o motorista dele, e eu parava no escritório da prática, pegava minha CG 125, que eu parcelei em 200 mil vezes até Jesus voltar, que me deixava empenhado, porque a correia era muito solta, e eu nunca fui bom com mecânica, então volta e meia a correia caía, eu enchia a mão de graxa para tentar ajeitar. Sabe o que eu disse para alguma gurizada há poucos dias atrás? Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Cara, se nós não provamos até agora, me desculpa, cara, pede para sair. Não tem mais como nós provar nada para ninguém. Nós estamos na cruz com Cristo, crucificado com o Messias. Se é que com Ele fomos crucificados, com Ele também reinaremos. Sabe quem vai reinar? E aqui eu vou ler, Oséias, grava isso, porque a gente veio do mesmo sistema. Quem vai reinar com Cristo são homens de cruz, porque a Bíblia diz que se com Ele estamos crucificados, quanto mais você viver renúncia, abnegação, mais poder e galardão no reino do Messias você vai ter. Você sabia que tem gente no reino de Deus que vai habitar com Cristo no milênio dos 1000 anos?
pós-arrebatamento e vai reinar sobre cidades e nações, e pode ser você, e depende só de você? A partir do que você está fazendo aqui agora com o reino de Deus e a sua mordomia. Isso é doutrina bíblica, gente. Isso aqui tinha que ser alvo de um seminário teológico. Mordomia bíblica é um conceito cristão. Nós somos bons dispenseiros de mordomos. Sabe o que é mordomo? Um administrador. Nada é nosso. Alguém chegou para mim hoje que não tem carro e disse assim: essa semana eu orei e disse: Deus, me dá um dos teus carros. Eu disse: é isso, nada é nosso, nós temos para usar e administrar para o dono de tudo. Somos mordomos, dispenseiros. Doutrina bíblica. Enquanto você achar que algo é teu ainda e vai segurar, ainda você não entendeu o parâmetro bíblico. Mas fui eu que paguei, eu que trabalhei. Infelizmente o Deus de muita gente é o eu. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Apocalipse 5:9, cantava um novo cântico dizendo, quando todo mundo chorava, quando João desesperou e disse: ninguém é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, ninguém foi achado no céu, na terra, ninguém poderá desatar os selos, o livro está selado e fechado, o que será da humanidade? E a Bíblia diz que começa uma canção no céu, aleluia, um alarido de glória dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos. Mas que reino que a gente vai reinar? O de Cristo e não o nosso. Eu não represento o reino da IPAB, eu represento o reino do Cordeiro que foi morto e ressuscitou e foi tido como digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Esse é o reino. É o único que foi digno. Rebalabaxabiaçubiquebaraia. Ninguém se achou, ninguém se viu, ninguém se encontrou, e daqui a pouco se levantou o Cordeiro que foi morto, cravado no madeiro, e começa a espargir o seu sangue vai tocando as nações, as gerações, e vai dizendo: o Mossad é meu, a Neandra é minha, o Mateus é meu, o Regis é meu, o Augusto é meu. Satanás larga, porque eu estou comprando para que eles sejam meus. Para você chegar hoje aqui e dizer: eu tenho, eu sou, eu posso. Não, Ele tem, Ele pode, Ele é. Foi Ele. O reino é dele, o pão é dele, a provisão é dele, o cuidado é dele, os lírios são dele, Salomão é dele, o templo é dele, a glória é dele. Eu estou tomado. Tudo é dele. Você é peregrino. Ele não morreu para te dar vida boa. Ele não morreu para te dar carro novo, emprego melhor. Ele morreu para te fazer rei e sacerdote. Troca a mentalidade. Por que aumentou a autoridade? Porque aumentou a batalha. Quem é espiritual está entendendo? Arranca a mentalidade terrena. Você é rei, sacerdote. Quando você fala posicionado como rei e sacerdote, não é uma palavra, é um decreto, uma profecia. Reis e sacerdotes de um reino invisível que o mundo não vê, não compreende, Jurandir. Mas nós, autodeclarados reis e sacerdotes, peregrinos,
Forasteiro. Sabe o que é forasteiro? Irmão Kanzi, no original? Forasteiro no original grego diz assim: alguém sem direito naquela pátria. Alguém que mora numa pátria sem direito algum. No original da Bíblia, forasteiro é a mesma palavra que alguém que entrou ilicitamente num país, que não tem direito de reivindicar nada. Paulo diz para nós nos considerar como tais. Sabe o que Paulo está dizendo, Cris? O que vier é lucro. Porque a única coisa que nós merecíamos era a morte. O que vier é lucro. Sabe por que eu preciso preparar uma igreja com essa mentalidade, ainda que isso custe a perda de alguns membros? Para que quando Deus não fizer o que você quer que Ele faça, você não saia da igreja dizendo: vou me dizer porque Deus não fez. Porque na verdade Deus já fez tudo naquela cruz do Calvário. E o que vier é lucro. Pastor, e se eu for pobre o resto da vida? Se eu andar de moto o resto da vida? Se eu tiver uma dor na perna o resto da vida? Nada de se comparar.